Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o verso 13 e o verso 14. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Hoje é um dia especial, estaremos recebendo adolescentes que estarão professando a sua fé, sendo batizados. Eu queria convidá-los, creio que já estão aqui à frente, todos os que vão professar a fé e ser batizados. Se possível, ocuparem aqui esses dois primeiros bancos, os 7 que estarão nesta noite professando a sua fé. Estão todos aqui? Vem para cá, Isa, César, aqui na frente. Eu quero olhar bem para vocês hoje. Então, para nós é uma alegria, é um momento de festa para a nossa igreja. E para os pais que estão aqui nessa noite também, com certeza, momento de emoção, né? Momento de alegria, e eu creio que em tudo isso Deus está sendo glorificado, o nome de Deus está sendo exaltado, e esse é o nosso objetivo aqui nessa noite, fazer tudo isso sempre com muita alegria e reverência na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo 1, versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Deus amado, pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos a Tua palavra e estarmos prontos para vivê-la. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, os que nos acompanham através da internet, aqueles que em outro momento estarão acessando essa palavra, essa mensagem, que a Tua palavra possa ser semente que dê muitos frutos nos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta que Paulo escreveu a Timóteo é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu quando estava preso e já bem próximo da sua partida, da sua morte. Paulo, portanto, estava velho e ele se identifica assim. Paulo estava idoso e ele escreve esta carta, a primeira e a segunda carta, a Timóteo, que é um jovem pastor. Timóteo deveria ter por volta dos 20 anos de idade. Essa devia ser a idade de Timóteo, quando Paulo escreveu esta carta para ele. E é interessante, meus irmãos, que Paulo, ele chama Timóteo de amado filho. Quando ele vai se referir a Timóteo aqui nas suas cartas, ele chama Timóteo dessa maneira: o meu amado filho Timóteo. O relacionamento que Paulo tinha com Timóteo, meus irmãos, era uma coisa assim muito especial. Paulo tinha gente muito amada na sua companhia, na sua caminhada, e um deles era Timóteo. E essa maneira como ele se refere a Timóteo, aliás, uma maneira como nós devemos nos referir também, como igreja, como cristãos. A palavra que tem que estar na nossa boca é uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra que edifica. Portanto, a nossa forma de tratamento é essa. Não é incomum nós chamarmos uns aos outros desta maneira: meu amado irmão, minha amada irmã, meu filho. Paulo considerava Timóteo como um dos seus filhos na fé. Queridos, como é bom termos esse tipo de relacionamento, como é bom termos alguém na nossa vida. E eu fico imaginando aqui, meus queridos jovens, que nesta noite estarão professando a sua fé,
Timóteo, ele tinha Paulo como mentor, como orientador. Como é bom nós termos pessoas assim na nossa caminhada, pessoas que nos ajudam, que nos orientam, que nos aconselham, que querem o nosso bem, porque nem todo mundo quer o nosso bem. Na nossa vida, muitas pessoas vão se aproximar de nós, mas nem todas querem o nosso bem. Nem todos os conselhos nós podemos ouvir. Nós precisamos ter mentores espirituais, cuidadores. E na igreja, meus irmãos, é uma bênção porque nós encontramos essas pessoas. A igreja nos proporciona isso na sua estrutura de sociedades internas, com os seus conselheiros, com os seus líderes que estão ali, uns pastoreando aos outros, cuidando uns dos outros. Temos, meus irmãos, trabalhado aqui na nossa igreja exatamente esse conceito, que precisamos nos mover na direção de discipulado, uma cultura de discipulado, de cuidado mútuo. E com alegria temos visto isto acontecer aqui na nossa igreja. Eu vejo mulheres que estão discipulando mulheres às segundas-feiras nas reuniões de oração. Nas terças-feiras à noite, irmãs pastoreando a igreja através da oração. Os adolescentes se pastoreando ali nas quartas-feiras nos estudos bíblicos. Estão lá, nós deixamos eles para que eles possam se desenvolver e entender essa responsabilidade que eles têm. Além de terem aqueles que cuidam deles, eles também podem cuidar uns dos outros. Temos também nas demais atividades, com as crianças, com os homens, com os casais. Ontem tivemos aqui a continuidade do TOPA, que é Todos os Pais em Ação, e o início do AGE, um curso para pais, falando sobre princípios de educação para filhos, pastoreio, cuidado, mentoria, como isso é importante, como isso é necessário nas nossas vidas. E eu até pergunto para você, quem é o teu mentor? Quem é o teu pai espiritual, a tua mãe espiritual? Você tem alguém assim na tua vida? É muito bom termos estas pessoas e nos abrirmos para isso. Ou talvez sermos estas pessoas na vida de alguém. Paulo era o pai espiritual de Timóteo, era o mentor dele. E aqui nessa carta, meus amados, Paulo, ele vai dar vários conselhos, várias exortações. Na verdade, Paulo já está, como nós falamos aqui, perto do final da sua vida, ele está morrendo, e ele tem consciência disso. E quem está no final da sua vida não perde tempo com coisas que não têm valor. Paulo sabia, meus irmãos, que aquele momento era crucial, e ele precisava reunir conselhos preciosos, coisas valiosas, olhando para a sua vida, para a sua experiência, tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu. Ele olha e fala, eu preciso entregar isso para Timóteo. E ele seleciona, a carta a Timóteo é maravilhosa. Encontramos aqui vários princípios, vários ensinos, várias exortações. E num momento como este que nós estamos vivendo nesta noite, quando alguns adolescentes, jovens estarão aí professando a sua fé, tornando-se membros da igreja, eu entendo que essa carta é ideal para nós compartilharmos com os irmãos nesta noite, em especial com vocês, meus queridos. É claro que há muitos conselhos aqui, mas eu quero destacar apenas três conselhos, 3 exortações que Paulo dá a Timóteo. E o título do sermão é 3 exortações aos que ainda ouvem. 3 exortações aos que ainda ouvem. Paulo escreve nessa carta aqui, meus irmãos, que haverá um tempo em que as pessoas não ouvirão a verdade. O tempo do fim será marcado por uma geração que não ouvirá a palavra de Deus. Portanto, por isso o título do sermão, exortações para aqueles que estão vivendo o tempo do fim e ainda têm a capacidade de ouvir e atender a palavra do Senhor.
A primeira exortação, o versículo que lemos, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. A primeira exortação é esta: guarda o Evangelho. Paulo, nesse momento onde ele precisa entregar algo valioso para Timóteo, porque ele está partindo, ele traz para Timóteo essa exortação: Timóteo, guarda o Evangelho. O texto que nós lemos aqui, Paulo vai usar duas figuras para falar do Evangelho. Ele fala de palavras sãs e ele fala de bom depósito. Na verdade, palavras sãs e bom depósito é o Evangelho. É sobre o Evangelho que Paulo está falando. E Paulo ele já havia dito: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Timóteo, guarda o Evangelho. Nós guardamos aquilo que é precioso. Pessoas sadias vão guardar aquilo que é proveitoso, aquilo que é bom, aquilo que tem valor. Geralmente o que tem valor nós guardamos mesmo, até em cofres, em banco, guardamos com todo cuidado, não é assim? Pois na Escritura Sagrada, o Senhor Jesus vai nos ensinar que o reino de Deus é a pérola de grande valor. O reino de Deus é o tesouro. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto, que alguém cavando ali acha, e o que ele faz? Como ele achou o tesouro no campo, ele vai, ele vende tudo o que ele tem, ele compra o campo para ficar com aquele tesouro. Assim é o reino dos céus. Quem encontra o reino dos céus, abre mão de tudo por ele. Quem encontra Jesus está disposto a abrir mão de todas as coisas. O reino de Deus, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia boas pérolas. E quando ele acha uma pérola de grande valor, ele é um negociante. E ao se deparar com uma pérola, e ele conhece joias, e ele fala: essa daqui é valiosa. Essa daqui, o valor dela é inigualável. Ele vai, ele vende tudo o que ele tem, toda a sua coleção, que é preciosa também, mas diante do reino de Deus, aquela pérola não tem comparação, é a mais valiosa de todas. Portanto, meus irmãos, é assim que a Bíblia fala a respeito do reino, a respeito do Evangelho. O salmista dizia assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Essa é a ideia de guardar, meus queridos. Lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16, a orientação: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os. Guarda-os e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Portanto, quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, você deve guardar o bom depósito, guardar o Evangelho, ele não está querendo dizer com isso que ele deveria esconder o Evangelho. Ok, jovens? Não é para esconder a Bíblia dentro de um cofre ou em algum lugar. Esse guardar aqui, bem guardado, não é essa a ideia. Até porque a gente guarda aonde? No coração. É lá dentro. E esse guardar tem a ver com conhecer, tem a ver com obedecer. É guardar para que não se perca, para que não se danifique. Vocês têm algo precioso nas suas mãos. Todos nós temos. Você tem uma Bíblia aí. Hoje a Bíblia não é mais apenas assim, não é? Escrita, hoje está aí no celular, nos aplicativos. Mas é a Bíblia. É precioso. É algo, meus irmãos, sagrado. Você sabia que esse livro aqui, quantos anos tem esse livro? Sabia quantos anos tem essa Bíblia aqui? Há quanto tempo ela foi escrita, essas palavras? O seu primeiro autor, Moisés, viveu 1500, 1300 antes de Cristo.
Estamos no ano 2021, faz a conta aí. Você tem assim na tua casa um livro tão antigo, tão precioso, e que é a revelação de Deus, a palavra de Deus, escrita por vários autores, no decorrer de muitos anos, séculos, com perfeita unidade, harmonia e cumprimento. Tudo que está aqui se cumpre, e se cumprirá ainda, porque ela aponta para o passado, presente e futuro, e até mesmo a eternidade. E antes da eternidade, haverá livro mais precioso do que esse. Guarde essa palavra. Hoje estamos diante aí de tantas propostas. Hoje tem aí os tiktokers, os youtubers, os influencers. Nada disso tem mais valor do que a palavra de Deus. Esse é o bom depósito. O primeiro conselho que Paulo vai dar a Timóteo é esse: Timóteo, guarda. Agora, é óbvio que isso não é por nós mesmos que nós vamos conseguir. Ele diz assim: guarda mediante o Espírito. O próprio Paulo, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele, Deus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O evangelho que Paulo recebeu, que foi confiado a ele sabe que será guardado, não por ele mesmo, mas por aquele que o confiou, o evangelho, o próprio Deus. Então, queridos, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. É Ele quem vai guardar, é Ele quem vai preservar. Deus se responsabiliza pela sua palavra. Nós não precisamos, meus irmãos, achar que essa palavra passará, porque a promessa de Deus é que essa palavra não passará, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, das nossas falhas, muitas vezes, até mesmo da nossa falta de conhecimento, leitura da Bíblia, tantas vezes, apesar de não termos guardado como deveríamos, tantas vezes o Senhor é responsável por fazer isso, por garantir que essa palavra seja guardada. Portanto, nós não estamos sozinhos nessa obra, mas Ele nos confiou também essa tarefa, porque os dias e os últimos dias seriam difíceis, e já estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, você é jovem ainda, e apesar de tudo que está acontecendo e vai acontecer, você seja diferente. Tu, porém, é a palavra de Paulo a Timóteo, distinguindo ele dos demais. Assim como eu poderia dizer para vocês também, meus queridos, nesta noite, independente deste mundo que nós estamos vivendo e das coisas que têm acontecido na vida de muitas pessoas lá fora que não têm Deus no coração, vocês, porém, guardem o bom depósito. A segunda exortação que Paulo dá a Timóteo, e quero compartilhar com vocês, no capítulo 2 da carta, no versículo 3, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. No versículo 8 do capítulo 2, ele diz ainda assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. A segunda exortação de Paulo é: sofre pelo evangelho. Meus irmãos, essa palavra pode parecer estranha nesses tempos que estamos vivendo. Imagina só, colocarmos uma faixa aí fora: vem para o sofrimento conosco. Quantas pessoas que passando aí fora entrariam na igreja, dispostos a sofrer? Porque a mensagem de hoje é outra: venha para a vitória, noite da vitória, noite da conquista, noite da restituição. Não é assim? É o tempo que nós temos vivido. Mas Paulo convida Timóteo para sofrer. Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Você é um soldado. E eu quero dizer para eles, jovens, e para cada um que está aqui nesta noite: nós somos soldados. Você está pronto, soldado?
para a luta, para a guerra. A luta é contra principados, potestades. A luta é cruel, o mundo é tenebroso, mas soldados fiéis não abandonam o seu posto. Nós cantamos um hino, o hino Avante, Avante, ó crentes, na sua segunda estrofe, ele diz assim: vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, fiéis permanecei, em meio de perigos, seguindo o grande Rei. É assim que nós devemos ser encontrados, no posto sempre achados. O que tem de soldado hoje fora do posto, dormindo, outros que desistiram, abandonaram, largaram o posto de vez. Vocês, meus queridos, vão fazer algo que a maioria que está aqui já fez um dia, quando entrou para a igreja. Vocês vão prometer algumas coisas muito sérias, que alguns aqui já prometeram. E eu queria lembrar a todos isso, porque quando entramos na igreja, prometemos que seremos assíduos na igreja, que frequentaremos as reuniões, que participaremos das assembleias, que sustentaremos a igreja moral e financeiramente, que manteremos a paz da igreja, que respeitaremos as autoridades. Mas o tempo passa e muitos se esquecem de tudo que prometeram. Muitos, meus irmãos, não dão valor à comunhão, à frequência à casa do Senhor, ao sustento, a manter a paz. Tem crente que vive em guerra, guerra com todo mundo, onde ele chega é guerra, é briga, é desarmonia. Não está sendo achado no posto, não está sendo um soldado fiel. Nós precisamos ser soldados fiéis, mas há também aqueles soldados fiéis, dos quais nós nos orgulhamos e nos alegramos, porque são pessoas que cumprem, a despeito de todas as dificuldades e lutas, aquilo que prometeram, e servem ao Senhor com alegria, com integridade, com amor. Ah, como é bom termos gente assim. É por isso que a igreja está aí, firme, de pé, porque sempre tem esse remanescente, mesmo que seja pouco, fiel, que se mantém na presença do Senhor. Mas o tempo que nós estamos vivendo, como eu disse, é outro, e isso influencia muito, é o tempo do humanismo, egocentrismo, é tudo o homem está mais para o ensino de Protágoras do que para o ensino de Jesus Cristo, porque Protágoras, ele dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. E quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos, é bênção para você, é restituição para você, é cura para você, é livramento para você, é tudo para você. Então, isso não é cristianismo, isso é filosofia. É o homem como medida de todas as coisas. Eu quero dizer para você que, se você quer seguir a Jesus, saiba que a caminhada é difícil. O caminho é estreito. A luta é grande. Haverá dor, haverá sofrimento, haverá decepção, haverá choro, haverá lágrima. O caminho não vai ser fácil. Vão rir de você, vão falar coisas que você não fez, vão dizer que você fez, vão te difamar. Não é fácil. Você está disposto? Você deseja abraçar esse evangelho? O evangelho que não diz que você não terá nenhum problema, pelo contrário, diz que você terá e terá muitos problemas, no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim também: mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é o capitão. Ele é quem comanda esse exército. E tenha certeza que Ele estará conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu e nós vencemos nele e por Ele. Então nós precisamos estar prontos sim, até mesmo para sofrer se for necessário.
lá na escola, no trabalho, onde vocês estiverem, vocês serão confrontados. Quem sabe, ao dizerem, eu sou cristão, vão ser isolados. Quem sabe, ao dizerem, eu sou evangélico, vão sofrer bullying e as mais diferentes situações. Sofram por amor a Cristo. Nós somos convidados a sofrer. Não estamos num playground, estamos em guerra. Chega de ser crente casquinha de ovo, pode nem encostar já. Para com isso, meu irmão. Quem já tem uma caminhada mais longa aí, está na hora de se levantar como um soldado. Tem muita gente ferida aí no caminho, precisando também da sua ajuda. Nós precisamos entender isso. E Paulo está falando isso para Timóteo. Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Campeão não é aquele que não tem dor, que não sofre dor, mas é aquele que sabe viver, apesar da dor. Eu quero citar 2 textos, Atos 5,49, porque ali, meus irmãos, os apóstolos são açoitados por pregarem a Jesus, e o texto vai dizer que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E o açoite aqui não era brincadeira, não. Eu acho que poucos aqui, eu mesmo não sei se eu aguentaria, esses açoites aqui, meus irmãos, que os romanos davam, né, naquele tempo lá às pessoas. É algo cruel, é algo que dói para valer. É o 40 menos 1, porque se passar do 39 ali, a pessoa perigosa até morrer. E Paulo e Silas, também açoitados, presos. Os primeiros se alegram. Paulo e Silas não só se alegram, como canta louvores ao Senhor. Sofra comigo, Timóteo. A vida será de lutas, mas saibam que o Senhor nos dará a vitória. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também Ele conosco reinará. Se o negamos, por sua vez, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, do 8 ao 13. A terceira exortação que Paulo dá a Timóteo é, primeiro ele fala, guarda o Evangelho. Depois, sofre pelo Evangelho. E por último, Paulo diz assim, proclama o Evangelho. É a terceira exortação que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, em especial com os adolescentes. Capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo diz a Timóteo agora, Timóteo, viva o Evangelho, pregue esse Evangelho. Você tem esse dever de falar, de anunciar, você é um arauto, você tem na sua boca as boas novas da salvação e você tem que fazer ela conhecida. A ideia de falar aqui, de ser um arauto, é exatamente esta. O arauto é aquele que anuncia nos tempos das batalhas, nos tempos das guerras, ele faz ali o anúncio solene. Então, nós temos esse mesmo papel neste mundo em guerra, nós somos arautos do Senhor e devemos proclamar a palavra do Senhor, proclamar o Evangelho. E essa proclamação, ela tem alguns aspectos. Primeiro, é uma proclamação urgente. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não dá para esperar para depois, não dá para esperar para amanhã. Nós não podemos perder o senso de urgência. É hoje, é agora, é já. Prega a palavra. Daqui a uns anos eu vou começar a pregar. Não, é agora, é já. Prega a palavra. Fora de tempo, quer seja oportuno ou não, dentro de tempo, fora do tempo, mas prega a palavra. Anuncia a salvação
Nós não podemos, repito, meus irmãos, perder esse senso de urgência. Mas essa proclamação também deve ser contextual. Paulo diz: corrige, repreende, exorta, porque a palavra vai alcançar diferentes corações. Uns precisam ser corrigidos, outros repreendidos, outros exortados, outros consolados. Não é sempre a mesma palavra para todos, o evangelho é o mesmo, mas a maneira como será pregada é diferente. Você encontra alguém desanimado, você vai ali dar o consolo e o conforto. Você encontra alguém em desobediência, você vai exortar. Essa é a ideia, essa proclamação contextual, corrigindo, repreendendo, exortando, coisa que não é só papel do pastor e dos líderes, é da igreja, é um ao outro, é a ideia do discipulado. E isto vai nos tornar essa comunidade de discípulos verdadeira quando vivermos isso e entendermos a importância disso em todo o tempo, porque é o pastoreio contínuo que nós teremos uns aos outros. E por último ainda, essa proclamação tem que ser paciente, com toda longanimidade, longo ânimo, sabendo, meus irmãos, que não é do nosso jeito, no nosso tempo. Eu sei que muitas vezes a gente tem essa ansiedade: eu tenho orado por alguém, eu tenho falado de Jesus para alguém, mas ele não se converte, ele não... Calma, continua pregando, continua falando, não desanima. O tempo chegará em que ele há de ouvir a palavra do Senhor. A obra é do Espírito Santo do Senhor. Tenha longo ânimo. E pregue não só por palavras, mas pela sua vida. Nós não pregamos apenas por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos. Nesse sentido, o culto, meus irmãos, vai muito além desse momento que nós estamos vivendo aqui. Culto continua quando a gente sai daqui. O culto continua lá na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola. Ontem nós estávamos no culto aqui, era um mutirão. Quem não veio perdeu, foi um culto abençoado. Uma mensagem assim tremenda para quem esteve aqui ontem no nosso mutirão. Deus fala de muitas maneiras. Como é bom estarmos aqui trabalhando e vendo todo mundo ajudando com a sua condição, com as suas limitações, mas fazendo a obra do Senhor com carinho, com amor, com alegria, voluntariamente, chegando no horário, sabendo que mesmo tendo outros compromissos, mas estando aqui, dedicando esse tempo, abrindo mão de outras coisas. Meus irmãos, nós pregamos o tempo todo com a nossa vida. Aonde nós estivermos, nós estamos pregando o Evangelho. Mesmo sem palavras, o Evangelho está sendo anunciado, porque você é luz. Vocês são luzes, meus queridos, e o desejo do nosso coração é que vocês possam receber essas exortações no coração de vocês. São apenas algumas que eu citei aqui nesta noite, mas que vocês possam recebê-las e guardá-las nas suas vidas. E que cada um de nós aqui também possamos entender essa palavra, receber também essas mesmas exortações, nos avaliar diante delas, estarmos prontos para sair daqui essa noite, para viver um tempo novo na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração. Amém?